Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre as funções do administrador. As funções administrativas que são consideradas conhecimento essencial para todas as organizações e empreendimentos humanos foram idealizadas e publicadas por Fayol em 1916 no livro Administração Geral e Industrial. Fayol divide as empresas em 6 partes ou funções distintas, que são técnica, contabilidade, segurança, financeira, comercial e administração. Fayol destaca as funções administrativas e diz que em todas as áreas se faz necessário o uso do planejamento, organização, comando, coordenação e controle, desde as áreas técnicas até as áreas financeiras e comerciais. Com o passar do tempo, após a influência de vários autores, dentre a dupla Luther Gulick e Linda Warwick, propuseram a sigla PODSCORP: Planejamento, Organização, Alocação de Pessoas, Direção, Coordenação e Controle de Orçamento. Isso aconteceu no final dos anos 30, no século XX, na tentativa de resumir o papel do gerente e as funções administrativas. Tudo isso nos levou ao processo administrativo, com 4 funções básicas, que são planejamento, organização, direção e controle. As funções que essas abordaremos a seguir. Planejar. Uma boa parte das pessoas realiza sua vida profissional por meio do planejamento, pois é uma forma de otimizar o tempo e manter os objetivos sempre bem estipulados. Para um administrador, o planejamento é fundamental, já que ajuda no desenvolvimento da equipe, dos projetos e da empresa como um todo. Avaliar as causas e consequências e efeitos das decisões tomadas, as vantagens e desvantagens requer grandes responsabilidades por parte do administrador. Planejar é determinar com antecedência o que será colocado em prática, a forma como será feito, alcançando o resultado esperado futuramente. Tipos de planejamento: planejamento estratégico são os meios utilizados para atingir as metas de longo prazo, que são de grande importância para a empresa, envolvendo o ambiente interno e externo no qual se insere. Define o negócio que está sendo empregado na organização, como se deve ser, qual sua influência no ambiente interno e externo. Nem todo planejamento de longo prazo é estratégico, assim, para que seja, é imprescindível definir o que se deseja alcançar no prazo estabelecido e usar estratégias para realizar. Planejamento tático. No planejamento tático, as pessoas envolvidas têm o objetivo do desdobramento da estratégia, como, por exemplo, criando metas e buscando condições adequadas para que elas sejam realizadas. Geralmente, os ocupantes são coordenadores, supervisores, gerentes e eles buscam cuidar dos processos dos recursos das pessoas envolvidas, alinhando as decisões estratégicas. Planejamento operacional é uma função gerencial que busca especificar os recursos que devem estar disponíveis a cada produto e fornecer cronogramas. Esse planejamento pode ser anual, bienal, mensal, semestral ou trimestral, especificando quais recursos estão disponíveis para os serviços ou produtos e utilizando esses cronogramas. O planejamento operacional está ligado à eficiência. Organizar. De acordo com Fayol, organizar uma empresa é dotá-la de tudo que é útil ao seu funcionamento, como as matérias-primas, os utensílios, capitais e pessoal, constituindo um duplo organismo material e social. Dessa forma, organizar é a função administrativa de congregar e estruturar, com sistemas e normas, os diversos recursos e fatores necessários para a execução dos planos após o seu estabelecimento. Devem ser procurados pessoal, materiais, instrumentos, equipamentos e outros recursos necessários à execução. Dessa maneira, a organização é a função que define a estrutura formal da empresa, colocando em prática todo o planejamento e distribuindo corretamente entre os setores e profissionais o projeto planejado. Nessa etapa, você organiza os recursos da empresa, humanos e materiais. Primeiro você traz esses recursos de fora e após esse processo você os aloca dentro do seu negócio, distribuindo-os corretamente. Dirigir. Dirigir é esclarecer os planos para as pessoas e orientar como executar de forma mais coerente para atingir os objetivos. De acordo com McGregor, responsável pelo desenvolvimento da teoria X e Y, existem duas maneiras diferentes e opostas de encarar a natureza humana. Uma delas é arcaica e negativa, baseada na falta de confiança nas pessoas. E para que haja direção nos projetos, se faz necessária a vigilância dos funcionários. A outra é moderna e positiva, baseada na confiança das pessoas, no qual a direção vem por ordenar tarefas. Elas são denominadas teoria X e teoria Y, respectivamente. Dirigir tem como significado apresentar os planos para as pessoas e dar as orientações de como realizar e garantir o alcance dos objetivos, vindo após o planejamento, a organização e posteriormente o controle. Esta função está relacionada com a forma pela qual os objetivos devem ser atingidos através da atividade dos trabalhadores e da aplicação dos recursos que compõem a organização.
Por último, mas não menos importante, vemos a função administrativa de controlar. Ela é a parte fundamental para colocar em prática a melhoria contínua de todas as funções mencionadas. A partir de processos fundamentados e estruturados, uma empresa é controlada. Através das estatísticas de erros e acertos, o planejamento sai do papel e toma corpo em um conjunto de atividades desempenhadas de forma conjunta e multifocal, com o objetivo de garantir o resultado esperado no curto e longo prazo. O controlar também é a parte do acompanhamento das atividades e direcionamento dos resultados. E esse acompanhamento é o que garante que a empresa siga conforme planejado e faça eventuais ajustes nesse plano. Como também não é atividade fim, ou seja, fim de um ciclo na função de um administrador. É no desempenho do controle que o administrador repete o ciclo traçando novas metas e planejamentos, realizando melhorias nos próximos processos a serem feitos. A partir das funções do administrador expostas, convidamos o Lucas Rodrigues, consultor em gestão da Elo Group, para nos contar um pouco mais das aplicações do dia a dia. Como inicia o planejamento do projeto a ser implementado na empresa? E se há diferença também entre as empresas grandes e de médio porte na escolha de metodologia? Legal, legal. Bom, sobre o planejamento em si desse projeto que a gente vai implementar. Acho que eu comecei a falar um pouquinho disso já, mas normalmente quando a gente vai começar um projeto, a gente tem um desafio, né? Esse desafio ele pode ser um desafio já específico que a empresa traz, ou pode ser um desafio que a gente identifica junto com a empresa. Então, tem casos, por exemplo, em que eu já estou trabalhando com a empresa há, sei lá, 2, 3 anos. Eu, junto com ela, a gente identifica um determinado desafio e a gente vai trabalhar em cima disso. Igual eu comentei, ela pode já ir ao mercado, procurar consultorias para ajudar em um ponto específico. Então, quando a gente tem esse desafio implementado, definido, a gente tenta entender, a gente faz o que a gente chama de enquadramento, que é entender qual é o método que a gente vai utilizar para atacar esse desafio, para atacar esse problema. E quando a gente fala de enquadramento, a gente define basicamente quais são as etapas que a gente vai percorrer nesse método, quais são os produtos ou as entregas que a gente vai gerar e um cronograma para isso. Falando um pouco sobre a questão dessa diferenciação de empresas grandes e pequenas, ou médio, grande porte, não tem uma diferença necessariamente em termos de metodologias, assim. É óbvio que a forma de aplicar uma metodologia ela vai diferenciar muito de caso para caso, independente da empresa ser pequena, média ou grande, sabe? Cada empresa tem as suas particularidades, a gente vai precisar sempre adaptar o método para aquele contexto. Então, não necessariamente existe uma diferença, mas existem diferenças que são dos desafios que as empresas têm, qual a quantidade de abertura à mudança que essas empresas têm, qual a complexidade do desafio que vai ter lá dentro, a complexidade da comunicação que a gente vai ter que ter. O acompanhamento dessas entregas é feito somente pelo gestor que é mais sênior, é todo mundo, ou é mais hierarquizado? Sobre o acompanhamento das entregas em si, da rotina, assim, a gente costuma... não existe uma regra, mas dentro de cada projeto a gente costuma estabelecer os nossos próprios ritos. E eles, em geral, seguem algumas regrinhas, assim, de a gente ter momentos ali constantes de acompanhamento do dia a dia, podem ser dailies, podem ser reuniões semanais, vai depender muito do ritmo que o projeto tem, da demanda que existe para esse tipo de acompanhamento, e algumas reuniões um pouco mais espaçadas para a gente olhar para o nosso planejamento e olhar para o que a gente está fazendo, entender se está de acordo ou não com o que a gente deveria estar fazendo naquele momento. E aí o gestor ele entra naquele momento de olhar para aquilo que está avançando e ajudar no planejamento sempre de próximos passos, sabe? Então a gente trabalha com bastante autonomia e o gestor sempre como um apoio para dar os direcionamentos, né? A gente está no caminho certo, não está, e guiar toda essa discussão. Como que vai ser realizado o gerenciamento em caso de mudança do planejamento feito? No caso, para atender alguma necessidade específica do cliente, alguma coisa que ele viu que precisava, que antes não estava previsto, e como é que se aplica ações corretivas no meio do processo? De forma geral, eu diria que a gente tem mudanças pequenas e mudanças grandes, sendo bem simplistas. Mudanças pequenas, a gente vai fazendo ali ao longo dessas sprints mesmo. Então, se eu tenho o meu plano inicial e ao chegar num determinado sprint, num determinado momento, eu olho para aquele plano e percebo que eu deveria fazer algo a mais, deveria fazer algo a menos, deveria despriorizar alguma ação ou alguma entrega, a gente tem autonomia de fazer essa mudança ali junto com o nosso gestor mais direto.
e faz os alinhamentos com o nosso cliente, com o nosso ponto focal no cliente. Quando a gente chega numa mudança um pouco maior, que a gente já começa a mexer um pouco no escopo do que a gente tinha planejado, ou que começa a impactar o nosso cronograma, aí a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção para isso. E aí a gente começa a envolver as pessoas um pouco mais sênior dentro da nossa hierarquia, Elo Group, então traz o diretor ou o gerente mais sênior que foi responsável por aquela negociação, traz algum tomador de decisão dentro da empresa e a gente senta ali com uma proposta.